Hoje vamos mergulhar numa questão fundamental. Como Portugal, um reino do século XVI, encarou o desafio monumental de administrar um território gigantesco como o Brasil. Essa é a história de uma série de experimentos, erros e acertos que moldaram o país. Pensem bem nessa pergunta. É o dilema central de toda essa história. Não bastava só fincar uma bandeira na praia. Era preciso ocupar, defender e, claro, fazer o investimento valer a pena. E com a tecnologia da época, nossa, a tarefa era hercúlea. O pontapé inicial para valer foi em 1531, com a expedição de Martim Afonso de Souza. A ordem do rei era bem clara. Chega de só explorar a costa. Agora a missão era povoar, proteger o território e, quem sabe, encontrar as tão sonhadas riquezas. E por que essa pressa toda? Bom, existiam três grandes motivos empurrando Portugal. Primeiro, os franceses não paravam de aparecer no litoral, desafiando o domínio português. Segundo, a Espanha estava nadando em ouro e prata tirados das suas colônias. E Portugal, claro, queria o mesmo. E para completar, o lucrativo comércio de especiarias com as Índias já não era o que costumava ser. Era hora de achar uma nova fonte de renda. A primeira grande ideia de Portugal para resolver esse quebra-cabeça foi, vamos dizer, bastante criativa e econômica. Em 1534, eles criaram o sistema de capitanias hereditárias. Basicamente, a coroa decidiu terceirizar a colonização. O plano foi o seguinte: dividiram o mapa do Brasil em 15 faixas de terras gigantescas que iam do litoral até onde a imaginação da época permitia, a linha do Tratado de Tordesilhas. E cada uma dessas fatias de terra foi entregue a um nobre ou pessoa de confiança da coroa, o chamado donatário. E como funcionava esse contrato? O donatário recebia a carta de doação, que garantia a posse da terra para ele e seus herdeiros, e o foral, que era a lista de obrigações. Ou seja, a coroa dava a terra e a autoridade, mas todo o custo e o risco de desenvolver a capitania, defender, fundar vilas, tudo isso ficava nas costas do donatário. Era um negócio de altíssimo risco. Pois é, essa aposta na descentralização, que parecia tão inteligente no papel, na prática se mostrou um verdadeiro desastre. A grande maioria dessas capitanias simplesmente não foi para frente. O sistema começou a ruir antes mesmo de se consolidar. E por que deu tão errado? Bem, os motivos são vários. Para começar, a resistência dos povos indígenas foi constante e muito forte. Além disso, a comunicação com Portugal era terrivelmente lenta. Qualquer pedido de ajuda ou recurso demorava meses para ter resposta. E o fator principal: muitos donatários não tinham dinheiro para bancar um projeto tão caro ou simplesmente não se interessaram em largar a vida em Portugal por uma aventura incerta no meio do mato. Com o fracasso da maioria das capitanias, a coroa portuguesa percebeu que precisava mudar de tática, e rápido. Era hora de intervir diretamente. E assim, em 1548, surge uma nova ideia: o governo geral, uma resposta direta à falha do primeiro modelo. A nova palavra de ordem era centralização. Chega de poder fragmentado e espalhado. A missão agora era unificar a administração da colônia sob o comando de uma única pessoa, o governador-geral, que seria o representante direto do rei no Brasil. E olha, a coroa não perdeu tempo. O cargo foi criado em 1548 e logo no ano seguinte, Tomé de Souza já desembarcava aqui como primeiro governador-geral. Com ele, nasceu também a primeira capital do Brasil, Salvador, na Bahia, escolhida a dedo por sua localização estratégica. Mas o governador-geral não governava sozinho. Ele tinha uma espécie de super-equipe para auxiliá-lo. Eram 3 cargos principais: o provedor-mor, cuidando do dinheiro e dos impostos; o ouvidor-mor, responsável pela justiça; e o capitão-mor, o chefe da defesa militar. Era o tripé que sustentava o novo governo central. Ok, então a gente já entendeu que o poder central estava em Salvador. Mas e no dia a dia das vilas e cidades? Como as coisas funcionavam na prática, lá na ponta? É aí que entra a esfera do poder local, que continua existindo e era muito, muito importante. A principal engrenagem desse poder local eram as câmaras municipais. E quem mandava ali? Os chamados homens bons. Esse era o nome dado à elite local. Os únicos cidadãos que tinham o direito de votar e de serem eleitos para resolver os problemas da comunidade. Mas quem, afinal, era considerado um homem bom?
Bom, os critérios eram bem rígidos. A pessoa tinha que ser branca, católica e, o mais importante de tudo, ser dona de terras e de pessoas escravizadas. Ou seja, o poder local estava concentrado nas mãos dos grandes fazendeiros e senhores de engenho. E o que isso significa na prática? Que a imensa maioria da população estava completamente fora do jogo político. Pessoas negras, indígenas, mestiços e, claro, todas as mulheres. Ninguém desse grupo tinha o direito de participar das decisões. A base da nossa profunda desigualdade política estava sendo construída ali, naquele momento. E, claro, poder político e poder religioso andavam de mãos dadas. Junto com Tomé de Souza desembarcaram também os primeiros padres jesuítas. A missão deles era catequizar os povos indígenas, uma ação que fazia parte do movimento da Contra-Reforma da Igreja Católica e que ajudou a impor a cultura europeia e a consolidar o domínio português. E para fechar, fica essa reflexão. De que maneira essa estrutura que nasceu lá no século XVI, com um governo central forte e um poder local extremamente exclusivo, definiu o Brasil que a gente conhece hoje? As raízes de muitas das nossas dinâmicas sociais e políticas foram plantadas justamente nesses primeiros e decisivos experimentos de administração.